Olá, boa noite, seja bem-vindo. Que alegria receber você aqui, né? De longe. Estou muito feliz aí de estar em companhia com você. Seja muito bem-vindo a mais um Shape Cells. Eu sou a Mari. Fique à vontade. Olha, se você anda aí meio com medo, né? Triste, abalado com as últimas notícias que nós recebemos, principalmente você, que é laranjeirense, assim como eu, né? Do nada, novos casos de corona apareceram na nossa cidade. Se você tem sentido sua esperança começando a se abalar, se você tem sentido medo, um pânico chegando no seu coração, fica aí que essa mensagem é para você. E olha só, quero já lançar uma pergunta aqui, gente. Se existisse um botão que você pudesse apertar lá e desligar o medo da sua vida, você saía correndo para apertar nesse botão? Eu acho que eu sim, eu correria para desligar lá, deixar o medo no off e nunca mais ligar ele na minha vida. Será que esse botão existe? Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho hoje, tá? Olha, o número de casos subiram. Parece assim que de um dia para o outro aqui na nossa cidade, não é mesmo? Aqui em Laranjeiras do Sul. E isso trouxe para mim um misto de sentimentos. Vou confessar para vocês que eu fiquei muito chateada. Lá em casa nós ficamos assim, murchos mesmo com essa notícia. Não é algo que nós queríamos, não é algo que esperávamos, não é mesmo? É algo que realmente vem e nos abala, né? Algo que tem abalado todo mundo. A economia mundial, né? A economia do país, a vida social das pessoas está afetada com tudo isso. O psicológico das pessoas, os nossos planos, as aulas, enfim. Tudo está sendo abalado, não é mesmo? Mas, olha só, é nessas horas assim, de escuridão, onde eu me sinto triste, onde eu me sinto perdida, que eu vou procurar o que é luz para mim. E para mim, eu não sei o que é luz para você, né? Mas para mim, pior do que você receber uma notícia ruim é você se sentir perdido. É você não ter uma direção. Então, o que eu faço? Eu pego o que é luz para mim. E para mim, luz é isso daqui. É esse livro antigo, porém atual, que, olha, se você lê ele, não assim com esses olhos aqui, os naturais, mas se você lê esse livro com os olhos da fé, se você enxergar ele de uma forma diferente, é incrível como as palavras que estão aqui sempre dão um jeitinho de dar certo na nossa vida, de se encaixar perfeitamente na nossa vida e no nosso contexto, no contexto atual que nós estamos vivendo. E aí é por isso que, né, assim que eu soube dos últimos casos confirmados de coronavírus em Laranjeiras do Sul, eu fui buscar luz para os meus pés, né? E aí eu fui parar, gente, no livro de Salmos. Sabe o que eu gosto muito nessa coletânea de poemas, né? Salmos são vários poemas. Eu gosto porque eles expressam os sentimentos reais que a pessoa, no caso o salmista, estava vivendo, estava sentindo naquele momento. Eu acho isso muito legal, gente. Eu não sei se você sabe, mas os salmos, eles são canções, eles são poesias. Muitos deles, assim, parecem verdadeiros dramas, né? O salmista, ele escreve, ele chora, ele clama. Tem alguns momentos que parece que ele está só reclamando, não é? E eu fui parar no Salmo de número 55. E eu gostaria de ler só alguns versículos aqui com vocês. Tá bom? Quero que você preste atenção para ver se você se identifica, assim como eu me identifiquei. Olha só. O salmista escreveu desse jeito: o meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Tem alguém que está se identificando já? Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria até achar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe desse vendaval, longe da tempestade. Gente, que lindo! Que poético que eu acho esse salmo, gente. Eu fiquei lendo isso e me sentindo esse salmista. Eu falei, eu quero ser um passarinho, gente.
Eu quero também ter asa igual pomba e fugir embora dessa tempestade, ir embora desse vendaval que chegou aí com 2020. Eu também quero fugir, me esconder, achar refúgio, ir lá pro deserto, não ver ninguém. Eu super me identifiquei, gente, com esse salmista, com o que ele estava passando, né? Então, bom, a primeira coisa que os salmos me ensinam é a ser verdadeiro com Deus. Sabe, eu não preciso me esconder de Deus, não. Até porque ele já conhece o meu coração e aquilo que eu estou sentindo. Então, para quê? Não faz sentido me esconder dele. Eu posso ser verdadeira com Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O que adianta você escolher as melhores palavras, você fazer lá uma oração toda bonita, né? Complicada, enfeitada, do tipo assim, ó Senhor, que belo dia. Obrigado, Deus, pelo meu dia. Amém. Ou tipo assim, obrigado, Deus, excelentíssimo, por essa quarentena, por mais um caso de Covid, Deus abençoe essa pessoa, amém? Não faz sentido, gente, não faz sentido. Para de ser falso, que com Deus não cola esse tipo de coisa. Ó, eu vou falar, outro dia minha oração foi assim, ó. Pai, eu tô tendo um dia horrível. Horrível, Deus, eu sou uma porcaria. Nem eu me aguento. Por que você não desiste logo de mim e bota outra pessoa no meu lugar? Essa foi a minha oração, a minha conversa com Deus. Vocês acham, gente, que Deus ficou abalado por causa disso? Ficou chateado comigo? Não ficou, não. Não ficou. E eu me senti muito melhor depois de ter essa conversa com Deus. Eu saí da conversa muito melhor. Ele me ajudou. Já teve várias vezes que eu precisei ir para Deus e em oração falar assim, Deus, eu não te amo. Eu não amo você, Deus, porque eu priorizo muitas outras coisas. Eu fico preferindo muitas outras coisas que não são o Senhor. Então eu não te amo como eu deveria te amar. Aí Deus ficou burrento comigo, virou as costas e saiu? Não, graças a Deus não, né? Ele não é assim. E ele me ajudou naquele momento a me tornar alguém mais apaixonado. Então, não cola falsidade com Deus, tá? Voltando aqui para o Salmo, só para contextualizar vocês, esse salmista ele estava passando por um período de guerra, de conflito, sendo perseguido por vários inimigos, tá? Mas pulando essa parte, eu vou para o verso 16 e 17, que tem uma resposta muito interessante desse salmista, desse escritor. Olha só como que ele coloca aqui. Eu, porém, né, mesmo diante de tudo isso, mesmo querendo ser o passarinho para fugir daqui, eu, porém, clamo a Deus e o meu Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado. E ele ouve a minha voz. Gente, chorar de manhã, meio-dia, de tarde, é chorar o dia inteiro. Esse cara estava chorando o dia todo, angustiado. Era basicamente essa a oração dele. Mas tem algo muito importante aqui. Ele sabia quem estava ouvindo o choro dele. Ele sabia quem estava escutando esse clamor dele. Então, na boa, deixa eu te falar uma coisa. O que adianta a sua oração toda enfeitada se ela não diz nada sobre o que você está sentindo ou vivendo? O que adianta todo dia você repetir aquela oração linda que você aprendeu quando era criança ainda, se você nem você está escutando o que você está orando? E você nem tem a certeza de que Deus está ouvindo também. Quando a gente for falar com alguém, a gente tem que ter certeza que essa pessoa nos ouve, né? Agora, por videochamada, tá acontecendo muito isso com vocês também. Eu faço videochamada e de repente dá problema lá e eu começo a falar assim, você liga o microfone, eu não estou conseguindo te ouvir, aumenta o volume aí. É ou não é? A gente não se comunica com alguém que não entende, né, que não vai ouvir aquilo que a gente está querendo comunicar. Então, nas nossas orações, nessa conversa, tenha certeza que Deus está te ouvindo. Eu vou te falar uma coisa, ó. No começo, vai parecer que você está falando com as paredes. Vai parecer, sim, que você está assim, falando com o vento, sei lá. Mas insista, sabe? Insista nisso. Ó, se você quer lidar com esse coração acelerado,
como o salmista falou ali, se você quer passar bem por toda a crise, se você quer sair de tudo isso ileso, e com ileso eu quero dizer assim, não ileso do corona, não. Mas, gente, saiba que o medo, a ansiedade, essa doença chamada depressão tem matado muito mais pessoas. Então, se você quer passar bem por tudo isso que nós temos vivido no mundo, eu tenho 2 conselhos bem simples mesmo, e práticos, que não são só para você que está aí ouvindo, é para mim também. Eu pego esses conselhos para minha vida, porque eu também tô aí junto com você, estamos aí passando por esses problemas, todo mundo. Então eu também preciso desses conselhos para mim. Olha só, primeira coisa que eu posso te dizer aqui, primeiro conselho é, aprenda que orar é para todos. Oração é para todos, tá? Não é assim, mas né, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja. Eu sou muito pecador. Não, para com isso. Orar é conversar. Orar é conversar, orar é falar com Deus, é pedir colo, é pedir um ombro, é pedir um amigo, é uma conversa que você expõe ali o que você verdadeiramente está sentindo, está passando. E é como eu disse, vou te falar, no começo, você vai achar que tá estranho. Talvez você ache assim, meu Deus, eu tô aqui, parece que eu tô falando com as paredes do meu quarto. Talvez você se sinta assim, eu me senti assim. Mas como orar é conversar, não é só você falar. Fale o que você está sentindo, fale o que você está precisando, clame. Mas em algum momento pare. Se aquiete, respire fundo e escute. Escute. Eu queria te dizer que todas as vezes você vai ouvir, mas não. Talvez algumas vezes você não escute nada. Mas insista. Deixa eu contar para vocês a minha primeira experiência com o sobrenatural. E com o sobrenatural eu quero dizer realmente algo que não é natural, tá? Não pode ser provado de alguma maneira natural. E eu era muito, muito nova na fé. Eu estava iniciando a minha caminhada com Jesus, né? Eu era uma curiosa, é isso que eu posso dizer. Eu nem sequer sabia assim, o que era ser cristão, ser crente. Eu não frequentava os cultos. Eu me lembro que nessa época, gente, eu não sou velha, mas eu tinha algumas ministrações gravadas em CD. E era assim que muitas vezes eu era ministrada, né? E eu ia para a célula. Esse era o meu meio de ser evangelizada, digamos assim. Foi meu primeiro contato com o estudo de Bíblia. Eu posso dizer que foi a célula assim, que me despertou para ser uma curiosa mesmo assim, da palavra de Deus. E eu estava nessa fase, assim, bem no começo, não fazia ideia de quem Deus era. Mas, como eu disse, era uma curiosa e queria saber quem Ele era e queria que Ele falasse comigo, porque as pessoas falavam que Deus falava com elas, que Deus dava sinal, que Deus fazia isso e fazia aquilo. E eu acho que eu estava, sabe, cansada de só conhecer um Deus que me contaram. Sabe, o Deus da igreja, o Deus que os meus pais me ensinaram a crer. Eu queria uma experiência pessoal. E eu me lembro que eu pedia muito por isso. Eu orava, eu falava, Deus, fala comigo, dá um sinal aí, mostra que você está aí. E isso foi por muitos dias, tá? Muitos e muitos dias pedindo. Até que eu me lembro que eu estava tirando lixo. O lixo da cozinha eu estava tirando, levando para fora de casa. E nessa hora, eu me lembro que eu estava sozinha, eu joguei o lixo. E eu me lembro que eu gritei. Eu gritei, assim, no quintal de casa, assim, na entrada de casa. Falei, Deus, se você está aí, se você existe, por favor, fala comigo, me dá um sinal, porque eu quero saber se você existe de verdade. Eu me lembro que eu falei isso, e aí, gente, adivinha o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, gente. Entrei para dentro, né? Eu não me frustrei com Deus, tá? Fui pro meu quarto e mais tarde, nesse mesmo dia, eu me lembro que eu estava lendo alguns versículos, anotações que eu tinha feito num caderno. E aí, eu li uma frase específica
que eu até trouxe anotado aqui, para eu ler certinho para você como que estava escrito lá, para eu não falar bobagem, tá? Eu lembro que eu estava assim no meu quarto sozinha, né? Enfim, estava lendo isso daí, e aí era algo escrito sobre fé e oração. E dizia assim que nós devíamos ter fé e orar, porque vai ser como um orvalho. Você não vê de onde vem, você não vê a hora que vem, mas de repente está tudo molhado. Quando eu terminei essa frase, que eu falei molhado, gente, me deu um negócio assim. Eu comecei a chorar. E eu me lembro, eu estava no meu quarto, eu levantei os meus braços. E eu me lembro que nessa hora, água escorreu do meu braço. Água, gente. Ó, juro, não estava chovendo naquele dia. Eu estava fechada no meu quarto. E a água, ela era físico. Foi assim, a primeira experiência realmente física que eu tive. A água escorreu, não era muito, mas a ponto de molhar todo o meu braço, assim. E me lembro que aquilo, eu caí num choro. Gente, eu não tive muitas outras experiências com coisas, algo assim físico mesmo, sabe? Essa experiência, ela não se repetiu. Mas eu tive muitas outras. Eu tenho tido muitas outras experiências com o sobrenatural. Eu descobri que o sobrenatural é algo que vai se tornando nosso natural. Que doido, não é mesmo? Eu descobri que a constância me leva a um lugar que as outras pessoas não chegam porque desistem antes de chegar lá. Então é por isso que o meu segundo conselho, o primeiro é a oração, não é? O segundo conselho é seja constante. É escolha o caminho e vá até o final. Escolha o caminho e vá até o final. Para mim, constância é isso. É você escolher um caminho e você decide ir por ele até o fim da sua vida, sem pegar nenhum atalho, sem mudar de rota, entende? E eu escolhi um caminho para mim. Eu não sei que caminho, meu amigo, você está escolhendo aí nesse tempo. Mas eu escolhi um caminho e eu tô tão certa sobre ele. Eu tô tão certa sobre ele. Eu percebo a cada dia que passa que a minha melhor escolha é me manter nesse caminho. Sabe, teve muita gente boa aí que passou no mundo. Muitos caras, gente, inteligentes, que deram ótimos conselhos para a humanidade, para suas sociedades, coisas que vivemos, que podemos aplicar até hoje. Mas a maioria deles não tinha assim uma resposta clara. A maioria deles não tinha um amparo claro para nos dar. Eu me lembro de alguns nomes, assim, profeta Maomé. Eu me lembro de Confúcio, que também foi um cara muito inteligente, e Buda. E me lembro que esses caras, em algum momento do discurso deles, eles falaram assim, que eles não entenderam o propósito da vida, que nós deveríamos buscar um caminho, mas que eles não eram o caminho, e que nós deveríamos lutar e buscar a verdade. E aí chega no meu cara favorito, Jesus Cristo. E aí ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, gente, esse cara, ele mesmo é o caminho. E é esse caminho que eu escolhi seguir, sabe? E quando eu caminho por ele, quando eu estou nesse caminho, a minha vida vira uma loucura. Sabe como é estar nesse caminho? É você acordar de madrugada e vem uma pessoa na sua cabeça e você entende que é para você orar por essa pessoa e de repente você vai conversar com essa pessoa e ela estava lá prestes a tirar a própria vida e algo a impede. E aquele momento de oração que parecia não ser nada, salva a vida dela. E aí você está vivendo a sua vida, caminhando por aí, de repente você recebe uma direção aqui dentro que explode, você vai até uma pessoa, entrega uma palavra para ela e aquilo transforma a vida dela. E no momento que você está desesperado, você também vem, alguém vem e você também
recebe uma palavra que transforma o seu dia, que transforma a sua vida, que muda tudo, que muda todo o contexto. Andar nesse sobrenatural, gente, é um novo normal. Sabe, é você pegar isso aqui e você conseguir entender isso aqui de um jeito tão claro que, olha, PhD nenhum ia conseguir te explicar. Então, eu volto para a questão. Existe um botão que pode desligar o medo nas nossas vidas? Não. A resposta é não. Eu queria que tivesse on e off e eu ia botar lá o meu medo sempre no off. Não existe um botão. Não é um botão, mas é um caminho. E quando eu escolho caminhar nesse caminho, todos os dias, a cada passo que eu dou, o medo se dissipa. O medo se dissipa por completo quando eu estou nesse caminho. Mas no momento que eu pego outra rota ali, né? Eu dou aquela desviada, quando eu pego aquele atalho que não é muito legal, o medo parece que volta instantaneamente para a minha vida. Eu não tenho um botão para dizer aí para você, aperta aí que vai parar. Mas, pega na mão do nosso amigo, Jesus, vai por esse caminho que eu te garanto que o medo vai dissipar da sua vida. Para finalizar, eu quero ler algo que o caminho disse. Deixo a paz para vocês. A minha paz dou para vocês. Não dou como o mundo dá. Não dou como o mundo dá. Essa paz que Jesus está oferecendo, ela não vem de você estar muito bem empregado. Ela não vem de você estar formado na melhor faculdade, com vários dígitos na conta bancária, 2 carros na garagem. Não. Essa paz não vem por não ter nenhum caso de coronavírus na sua cidade. Ou por você não estar contaminado com o corona, ou a sua família não estar contaminada com o corona. Não é por nada disso. É uma paz que existe apesar da tempestade, apesar do vendaval. Então, eu gostaria, como o salmista falou, às vezes eu choro e digo, eu queria ser passarinho. Eu queria não me importar, eu queria ir embora, eu queria fugir para algum lugar distante. Mas eu não sou passarinho. Eu tô aqui, estamos aqui, no meio desse vendaval. Mas temos alguém que nos cerca e nos protege e nos dá uma paz, que excede tudo isso. Nos dá uma paz que vai além do que a gente pode entender. Você escolhe viver assim? Eu escolho isso para minha vida. Você quer seguir por esse caminho? Então vamos junto? Vamos pegar na mão e vamos junto? Eu quero orar por você que está ouvindo essa mensagem. Talvez você está agora ao vivo aqui comigo, acompanhando. Obrigada por ter ficado até aqui. Ou talvez você recebeu essa mensagem depois. Vamos orar? Saiba que a oração ela é simples, mas ela também é ilimitada. Ela é ilimitada, ela alcança mesmo. Então, onde quer que você esteja, eu creio que ela vai te alcançar. Deus, nosso Pai, que bom que, apesar de todo o distanciamento, de toda a mudança que está ocorrendo, ainda assim temos meios de nos comunicar, de comunicar a Tua palavra, de trazer mesmo palavras de esperança. Eu sou muito grata por isso, Deus. Eu quero, nesse momento, pedir, você, Deus, que está aqui comigo, esse caminho tão lindo que eu escolhi viver, você também está aí, com os meus amigos, com essa pessoa que eu não conheço, mas que você conhece tão bem. Você está aí. Você está aí nas casas. Você está aí nos leitos de hospital, na UTI. Você está em todo lugar e nós desejamos, então, ver mesmo a sua manifestação em todo lugar, Deus. Eu abençoo meus amigos, meus irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem e te peço, meu Deus, que venha trazendo um renovo sobre a esperança deles. E venha preenchendo eles com essa paz que só o Senhor tem, e só o Senhor pode dar, e que o Senhor fala que o mundo não dá. É só você que pode nos dar essa paz, que transcende tudo. Então, por favor, nos dê, nós queremos pegar na sua mão, queremos conversar, queremos seguir por esse caminho. Nos ajuda, Deus, nessas batalhas do dia a dia, por favor. Blinda aí a saúde de quem está ouvindo essa mensagem agora. Blinda, cuida, Deus.
para que se ela precisar sair de casa, ela não saia com medo, ela saia se sentindo revestida mesmo pelo seu cuidado, pela sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Olha, se você sentiu aí, lembrou de alguma pessoa aí, um nome veio na sua cabeça, pega esse link aí e manda, tá? A mensagem vai ficar gravada, então, de repente você não faz ideia, mas essa pessoa que você pensou aí enquanto você ouvia, é alguém que está precisando e que vai ser muito abençoado com essa palavra, né? Faz isso aí, compartilha aí. Deus abençoe, querido. Faça a sua parte e até terça que vem.